O Ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades recebeu esta segunda-feira os representantes da União Europeia. A cooperação com esta instituição europeia esteve no centro da audiência. É no quadro da missão de cooperação com a União Europeia que está no país esta delegação. O encontro com o Ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades serviu para abordarem sobre as prioridades da cooperação. Qui viseront principalement à une continuation du dialogue que nous avons eu au mois de novembro. Este encontro visa principalmente a continuidade das conversações iniciadas em novembro do ano passado e que terminou positivamente. A União Europeia desembolsou cerca de 4 milhões de euros em benefício de São Tomé e Príncipe, dado o progresso no setor das finanças públicas e no setor da água. Vamos evidentemente ver este ano a situação, qual é o progresso a registrar e se serão suficientes, poderemos desbloquear novas ajudas para o orçamento. Se tudo correr bem, poderemos contribuir com 4 milhões e meio de euros para o orçamento. O Ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades analisa com os enviados da União Europeia as prioridades de cooperação. O MLSTP Nacional José Diogo, por danos causados à imagem do seu líder parlamentar Jorge Amado. Esta vontade foi manifestada esta tarde em conferência de imprensa na sede deste partido da oposição. Esta vontade foi manifestada esta tarde em conferência de imprensa efetuada na sede deste partido da oposição. O MLSTP-PSD repudiou e condenou categoricamente as insinuações presentes na queixa-crime apresentada pelo Presidente da Assembleia Nacional José Diogo contra o líder parlamentar deste partido Jorge Amado. Por este facto, vai amanhã apresentar na Procuradoria-Geral da República uma queixa-crime. Nestes termos, será acionada uma queixa-crime contra o Sr. José da Graça Diogo pelos danos causados à imagem do nosso líder parlamentar, camarada Jorge Amado, que teve a sua reputação e credibilidade atingida. Apelamos aos órgãos judiciais competentes à defesa do Estado de Direito Democrático. 12 indivíduos com idades compreendidas entre 25 e 29 anos foram detidos pela Polícia Nacional. Os infratores têm praticado assaltos aos turistas e banhistas, principalmente no distrito de Lobata. A Polícia Nacional conseguiu apreender alguns bens avaliados em cerca de 40 milhões de dobras. Albertino Madredeus e Aristides da Graça são dois elementos de uma rede que tem praticado diversos assaltos aos banhistas e turistas, principalmente do distrito de Lobata. Foram detidos na sexta-feira pela polícia de Lobata e entregues ao Comando Distrital de Água Grande. Era do nosso conhecimento, também do conhecimento de muitos, relativamente a alguns cidadãos que têm efetuado crime de furto nas praias. Relativamente são questões ligadas à subtração de coisas alheias, que em alguns casos, quando se resiste a violência e quando se resiste a dano, constitua-se no crime de roubo, e quando não existe violência, constitua-se no crime de furto. E desta operação procedemos à detenção de 12 indivíduos com idade compreendidas entre 25 anos e 29 anos. Estes mesmos indivíduos foram detidos. Desta detenção temos feito os nossos trabalhos. Procedemos à recuperação e apreensão de alguns equipamentos, alguns aparelhos, nomeadamente telemóveis, máquinas fotográficas, tablets. Há mais de 4 meses que a Polícia Nacional está a seguir esta rede. A nossa operação irá continuar, até procedemos à detenção dos outros que continuam ao monte. É óbvio, né, que ainda temos muitos aparelhos ainda a recuperar, o trabalho tem sido feito. Dos aparelhos recuperados, acreditamos pela qualidade dos aparelhos, são aparelhos caros. Os cálculos feitos podem rondar
mais ou menos por volta aí de 40 milhões, onde acreditamos que os valores poderão crescer mais, porque ainda existem muitos outros aparelhos a serem recuperados. Para a nossa tristeza, esses aparelhos furtados e roubados nas praias são comprados pelos terceiros e por algumas casas conhecidas na nossa praça, casas de gravação e produção de áudios e de vídeos também. Essas mesmas casas estão identificadas, onde os nossos trabalhos também irão decorrer relativamente a estas casas e aos compradores destes mesmos materiais furtados e roubados. A Polícia Nacional espera, com estas operações, devolver a tranquilidade, paz e segurança aos turistas, banhistas e à população em geral. De realçar que estes 2 indivíduos serão presentes ao Ministério Público esta terça-feira. Aumentou a violência doméstica no país. Na última semana registaram-se mais de 12 casos comparativamente à semana transata. Os dados são da Polícia Nacional no seu balanço semanal sobre as suas operações. Entre crimes de ofensas corporais, violência doméstica, furto e roubo, em todo o país, a Polícia Nacional registrou 107 casos criminais. A situação criminal do país, para dizer que, nessa semana finda, registrou-se um total de 107 casos criminais, sendo que o Comando Distrital de Água Grande registrou um total de 33 casos criminais, Mesoche, 24 casos criminais, o Comando Distrital de Cantagalo, 17 casos criminais, Lobata, 13 casos, 10 casos no Comando Distrital de Lembá, 7 casos em Cauê e 3 casos na região autónoma do Príncipe. De destacar o crime de violência doméstica, que, segundo a Polícia Nacional, houve um aumento de 12 casos em relação à semana transata. Relativamente a crimes contra pessoas, ofensas corporais, para dizer que nessa semana finda registrou-se um total de 22 casos criminais, ou seja, casos de ofensas corporais. E quanto à violência doméstica, registrou-se nos comandos distrital e regional um total de 24 casos de violência doméstica, ou seja, mais 12 em relação à semana transata. Quanto a crimes contra patrimônio, furto, para dizer que nessa semana registrou-se um total de 15 casos de furtos, ou seja, mais 5 em relação à semana transata, e um caso de roubo que aconteceu também na escola primária de Boa Morte, onde alguns indivíduos arrombaram a porta da escola e local do armazém e levaram 7 sacos de arroz e algumas garrafas de óleo. No que diz respeito ainda à situação que marcou a semana, em Água Grande viu um caso em que 2 meninas entraram em briga e uma acabou por esfaquear a outra. E também no dia 14, onde um indivíduo brigou com a sua esposa e saiu de casa com o objetivo de tentar arrefecer a cabeça e foi imediatamente atropelado por uma viatura. No dia 15 também, uma situação que aconteceu na roça de Diogo Vaz, onde um indivíduo tentou roubar o cacau numa roça e foi baleado por um guarda. Ainda em Cruzeiro houve um caso de um jovem que foi agredido com uma garrafa na cara. E também no dia 17, um marido foi agredido pela esposa com um copo também na cara. No dia 19 aconteceu um caso também também em Boa Morte, em que um indivíduo encontrou a sua esposa numa viatura com outro indivíduo. No entanto, sacou da arma e começou a fazer disparo contra o mesmo, mas felizmente a bala não atingiu a pessoa. Quanto à situação da segurança rodoviária, deram entrada nos comandos distritais e regional 18 casos de acidentes de viação, dentre eles um resultou na morte de uma criança. Para dizer que nessa semana finda registrou-se um total de 18 casos de acidentes de viação, sendo 7 acidentes isolados, 4 acidentes de colisão e 7 acidentes por atropelamento. Como consequências, infelizmente, nessa semana registrou-se um morto, ou seja, uma criança de 7 anos que foi atropelada em Madre Deus e acabou por falecer no Hospital Central. E também houve 3 feridos graves, 16 feridos ligeiros e 20 danos materiais. Como as causas desses acidentes temos excesso de velocidade, a falta de precaução, desrespeito à regra de prioridade, condução sob efeito de álcool, fadiga e ultrapassagem incorreta.
desporto. O futebolista José Maria da Trindade das Neves, vulgo Di Maria, de 24 anos de idade. O corpo do mesmo foi enterrar na tarde desta segunda-feira no cemitério de São João da Vargem. Morte súbita retirou a vida na tarde de domingo a Di Maria, um futebolista considerado como promessa do futebol santomense, no momento em que o seu talento começava a fazer a maior delícia aos amantes do futebol. Despertou para o futebol no Pantufo, onde fez parte da aliança local, e na época desportiva Transat alinhou na equipa do Sporting Clube de Praia Cruz, campeão nacional. Um jogador extremamente humilde, disciplinado, com muitas qualidades técnicas. Estava num momento de crescimento e que de certeza ia dar muito para o futebol santomense. Foi uma das peças principais da equipa de Praia Cruz. Basta só para dizer que o gol da vitória que nós tivemos na região autônoma de Príncipe para ser campeão, foi ele que fez. Portanto, ele é um campeão, por isso ele não podia deixar o melhor, que é de sermos campeões, e que era a única coisa que ele sempre desejava. Inclusive eu pessoalmente era seu amigo pessoal, fui buscá-lo da Aliança Nacional, disse ele que iria ser campeão, e no dia quando nós íamos ser campeão, ele disse: Mr. Tino, obrigado pela oferta. Os colegas manifestaram o desalento pela perda irreversível. Não é fácil nesse momento, né? Tendo em conta que Di Maria foi uma pessoa que sempre partilhou conosco desde pequeno até este momento, mesmo saindo do Aliança Nacional para a equipa de Praia Cruz, não deixou de ser o homem da casa. Mesmo terminando esta época desportiva a partir para Príncipe, mesmo assim continuou a ser o amigo, o irmão, colega, companheiro de luta, como o colega de profissão também, que é o futebol. Uma morte muito dolorosa, não é fácil morrer de repente assim, que é no campo. E Di Maria também é uma pessoa que eu admiro muito, de forma como ele conquistou o adepto, mesmo jogador, da sua amizade, de forma que ele andava. É uma pessoa muito humilde e é uma pessoa muito que eu não tenho como escrever de Di Maria, é uma pessoa muito importante. Mas o que eu deixo é encorajamento para a família. Manifestações de sentimentos foram expressas por dirigentes desportivos, particularmente para a família lutária. Eu quero apresentar as minhas condolências a toda a família e a todo o desporto nacional. É um valor que nós perdemos nessa corrida, essa corrida que traz alegria às pessoas, né? Eu quero dizer sinceramente que Di Maria foi o nosso amigo. Ele vai continuar a ser o nosso amigo, apesar desse sentimento, apesar dessa perda irreparável. E Di Maria vai ficar como um exemplo do valor do desporto que nós temos em Santo Tomé e Príncipe. Eles estavam no Príncipe, fizeram estágio, fizeram tipo uma pré-época e achamos o valor do atleta, tem valor. Mas pronto, tendo em conta que o destino levou assim, vamos em frente. A Federação Santomense de Futebol, em nome da família do futebol, manifestou os seus sentimentos à família e aos clubes. Em nome da Federação Santomense de Futebol, para as famílias, os clubes onde ele passou, o Pantufo, o Sporting Clube da Praia Cruz, os nossos sentimentos de pésame. Fica mais pobre, fica um vazio no nosso futebol, mas enfim, partiu Di Maria, nós vamos, os mais novos que viram Di Maria jogar, porque não seguir as pisadas do talento, da magia de Di Maria. Com muita dor, enfim, assim é a vida, só Deus sabe por que Di Maria partiu tão cedo. Para a família, o último desejo é um descanso em paz. Especialmente para a mãe dele e meu pai, eu quero que ele descanse em paz e eu quero que a alma dele descanse em paz e que apareça um outro jogador com o mesmo talento que ele tem. Uma multidão acompanhou as cerimônias fúnebres do jovem futebolista.
A santomense de futebol, numa mensagem de condolências, mostrou-se consternada com a morte súbita do jogador Di Maria, na missiva em nome do seu presidente, dos membros do Comitê Executivo dos órgãos e dos demais órgãos sociais. A Federação Santomense de Futebol manifesta o seu sentimento de pesar e apresenta condolências aos clubes por onde passou o malogrado e aos familiares enlutados por esta perda irreparável. São Tomé Fest Film terminou este domingo na capital santomense com mostra de diversos filmes. Notícia para acompanhar depois do intervalo. Sabias que há uma nova tecnologia à tua espera? Vai já a uma loja CST e conhece o Alcatel Pixie 4, com ecrã de 4 polegadas, sistema Android 6.0, câmara traseira e frontal ideal para as tuas selfies e cores para todos os gostos. Aproveita o teu por apenas $1.590.000, com oferta de cartão SIM, com $100.000 de saldo e 900 megas de internet. Os melhores preços estão na CST.